Oi, bem-vindos e bem-vindas a mais um Derdcast e temos a participação especial de o seu sinal e o seu nome, por gentileza? Oi, tudo bem? Esse é o meu sinal. Eu sou o Ricardo. Viram? Esse é o Ricardo. Muito bom. E nós iniciaremos fazendo uma pergunta. Quando foi que você chegou aqui na Derdic? Que ano? Como professor, você diz? Trabalhando como professor, é isso? Sim, eu iniciei aqui em 1991. Nossa, em 1991? Uau! Exatamente. Tive alguns problemas. Com o tempo foram solucionados. Entendi. E como foi desenvolvido o seu trabalho aqui no início? Olha, tem muitas coisas para serem compartilhadas, porque quando eu entrei aqui foi em 1991 e o grupo de professores era composto de professores ouvintes, não tinha professor surdo. Uau! É, aí isso me chocou e algumas coisas que aconteciam, como por exemplo, a filosofia da época era filosofia oralista. Nossa, sim. Então, eles utilizavam a comunicação total. Vocês conhecem esse nome, comunicação total, que basicamente é a junção das duas línguas, da língua portuguesa e da Libras. Então, seria falar e sinalizar ao mesmo tempo, assim? Isso. Ou apenas oralizar, e ainda o famoso português sinalizado, sabe? Português ali embutido, né, com a língua de sinais. Frases como, por exemplo, eu estou com saudade de você. Era o português puro ali, sendo colocados sinais para cada palavra. Nossa, o que é isso? Na comunicação total era assim, mas para o surdo, em Libras, seriam dois sinais: saudade, você. Nossa, que interessante, você viu? Interessante mesmo. Então, era uma forma de comunicação da época, um bimodalismo, e falavam e sinalizavam ao mesmo tempo. Para mim era chocante, me causava estranheza, eu não concordava com essa filosofia, porque faltava expressões, faltava uma compreensão mesmo do que estava sendo dito e sinalizado, né? Então, por exemplo, eu ainda não fazia de maneira assim, ainda não falei com você. Estava conectado com o português a sinalização. Não dá para entender. Era próprio do português, não é a mesma língua, mas foi uma maneira que eles encontraram de se comunicar ali na época e eu não concordava. Então, por exemplo, os professores me traziam materiais para contação de história, aula de matemática, português, as disciplinas básicas. E aqueles materiais tinham uma estrutura própria para os estudantes surdos? Não combinava. Tinha música, tinha coisas que não era próprio da cultura surda. Era uma metodologia própria para ensinar crianças, alunos ouvintes. Então, havia falha na comunicação o tempo todo. Então, eu não concordava. Os estudantes não interagiam, eles precisavam desenvolver a língua, mas de que maneira com esse método pedagógico? E eles traziam para mim e eu não concordava, e a gente tinha alguns embates. Então, trouxe um sofrimento, mas eu tive sorte de conhecer uma pessoa, uma amiga, na Dinamarca, né, esse país. E nós nos comunicávamos por carta, não tinha essa tecnologia digital na época. Então, a tecnologia era carta, mandávamos correspondência e ela me mandou uma carta me convidando para um curso na Dinamarca. Nossa, que interessante! E eu aceitei. Em 1996 eu fui para esse curso. Chegando lá, eu aprendi um método diferente, era um método visual, que tinha relação mesmo, que ia ao encontro do surdo. E aquilo foi incorporado e eu fui entendendo muitas coisas, fui aprendendo sobre a família do surdo, família ouvinte, também como aconteceriam os aprendizados, família ouvinte com filho surdo, como que é toda essa relação, muitas coisas eu aprendi. Quando voltei para o Brasil,
Aí as discussões, elas aconteceram. Eu comecei a conversar sobre a mudança que precisava acontecer. Alguns professores aceitaram e adaptaram as suas aulas e materiais. Na época, tinham materiais em equipamentos que vocês não devem conhecer, DVDs. Então, eram vídeos, né, que nós utilizávamos e eu não concordava. Por que não? Porque era difícil a compreensão. Vídeos sem legenda, aí fica difícil, né? Então, além de não ter legenda, tinha muita comunicação oral. Como que o surdo ia compreender tudo aquilo? E se tivesse legenda, as palavras no português, quem entendia? Então, as mudanças eram necessárias, uma didática, uma metodologia diferenciada precisávamos adquirir. Algumas pessoas compreendiam, né, até estratégias, precisava explicações, precisava interpretação ali do que estava acontecendo, para depois a gente poder interagir com opiniões. E a gente começou a explorar isso. Vocês estão entendendo o filme? Muitas vezes era colocado o filme, deixa o filme passar, deixa o vídeo acontecer e os estudantes vão interagir. E o raciocínio, a reflexão, como vai acontecer dessa forma? Precisávamos de mudanças. Aconteceu, mas demorou. Foi um processo moroso, aos poucos foi melhorando. Mas ainda faltam algumas difusões mesmo, né, de métodos e maneiras de trabalho pelo Brasil todo. E como é ensinar Libras, né? Como é curso de Libras, o que falta para ouvintes? Isso. Então, o objetivo principal é de que a gente possa exercer aí a sociedade mais inclusiva, mais acessível. Então, as pessoas sendo ouvintes, elas precisam ter contato mesmo, porque nós estamos na sociedade. Se a gente for em qualquer espaço, a gente precisa se comunicar. Se a gente vai num banco, o funcionário sabe Libras? Tem intérprete? Se a gente vai num McDonald's, por exemplo, algum restaurante, tem? Zero, não tem. E é difícil se comunicar. Vai comprar alguma coisa numa loja, né? Ixi, a comunicação ela é realmente difícil de acontecer. Então, ensinar Libras para as pessoas ouvintes é a esperança, a expectativa mesmo de difundir essa Libras, essa língua, para que outras pessoas tenham contato. Porque a pessoa surda, ela vai se adaptando, né, aos ambientes, escreve. Quando eu viajava, nós vimos algumas fotos suas, então, viagens de avião mesmo. Às vezes eu vou para outro país, como que vai fazer? O português eu tenho alguma noção, mas se for inglês, espanhol, o que vai acontecer? Eu tive uma sorte que uma vez eu fui viajar de avião e eu encontrei uma funcionária brasileira no avião. E ela veio e perguntou se eu era surdo. Sim, eu sou surdo, já fiquei animado. E ela tinha parente surdo, então ela aprendeu Libras. E a gente começou ali a se comunicar. Aí ela me fazia perguntas referente ao cardápio, que eu queria beber, que eu queria comer, suco, refrigerante. Era algo pago, não era algo gratuito, não. Mas a comunicação estava fluindo. Também informações sobre aterrissagem, decolagem do avião, né? O local onde já estava se aproximando, se estava frio, calor, todas essas informações, o piloto, né, o copiloto, eles informam ali, mas é audível. Então, para o surdo, como que vem essas informações? O que estiver acontecendo ali, algum problema, alguma coisa, a gente não vai ter essa comunicação se não vier na nossa língua. Então, é importantíssimo esse acesso, porque senão a gente não compreende, né? Então, tem muitos espaços que, às vezes, se for uma pessoa surda oralizada, pode ser que ela consiga se comunicar, mas se comunicar bem, às vezes tem barreiras aí também, porque às vezes oralizou, mas quem está se comunicando com ela, ouvinte, não está entendendo o que ela está oralizando, né? Tem aí uma dificuldade nas palavras mesmo. Eu tenho amigos que oralizam super bem, mas ainda falta alguma coisa, às vezes relacionados mesmo com a outra língua, né, o português. Tem surdos que respondem algo falando, oralizando, mas é compreendido outra coisa, que é uma palavra que ele não conseguiu
né, ali oralizar devidamente, né. Então, assim, no WhatsApp mesmo, é um exemplo, a gente recebe muitos textos em português. Então, tem textos que vêm assim: "Você gosta de mim?". Conhecem esse texto? "De mim". Então, o que seria isso? Então, é uma frase se você gosta dessa pessoa aqui, eu, de mim. Você gosta de mim de verdade? Ah, entendi. Então, tem frases que têm umas especificidades da língua portuguesa. E aí, nós precisamos compreender. Nós precisamos observar o contexto. Mas isso acontece só no português? Não, na língua de sinais também. Então, nós precisamos ser cuidadosos e observar o que está acontecendo. Copiar exatamente de uma língua para outra não é o ideal. E tudo isso a gente vai desenvolvendo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa mal interpreta, acha que é uma fofoca, acha que a gente está falando algo mal do outro. Pergunta: e acessibilidade em Libras, ela acontece? Olha, infelizmente, é triste informar que há lei, mas a acessibilidade não acontece. A legislação ela mostra que é importante os espaços estarem acessíveis para as pessoas com deficiência, sejam surdas, sejam cegas, cadeirantes. Mas na prática, não vemos. Intérprete de Libras mesmo. Que espaço está acessível? Eu vou num teatro, tem intérprete de Libras lá? Qualquer teatro? Não tem. No McDonald's, tem acessibilidade? Não tem. A gente utiliza aplicativo, celular, né, para se comunicar. Mas é diferente, né, de ser acessível, não é? De ter um intérprete, exatamente, ter um intérprete é bom, mas também eu acho importante que as pessoas saibam se comunicar também em Libras, tenham algum conhecimento, né? Por exemplo, se a pessoa trabalha no banco e ela consegue o básico ali de comunicação ou chama o intérprete, eu acho que as duas coisas são importantes. É uma dificuldade que nós temos mesmo. Então, por exemplo, você tem pai e mãe surdo. Agora, no seu caso, você tem pai e mãe ouvinte. Vocês vão crescer e vão ficar com a dependência nos pais. Eles vão precisar acompanhar vocês para responder por vocês, para resolverem coisas para vocês. Por exemplo, se a gente vai ao médico, a gente tem particularidades. Vai levar alguém, um conhecido da família, sobre essas particularidades na idade adulta? No meu caso, meu marido, ele vai me acompanhar. Mas tem coisas que são próprias da minha vida, assim, é muito íntimo mesmo. É uma particularidade minha, né? É a mesma coisa se eu tivesse sido acompanhado por algum parente. É verdade, né? Dependendo do tempo, a gente vai querer uma independência, exato. A maioria das famílias, elas vão querer mesmo acompanhar os filhos, né? E auxiliar de alguma forma. Mas hoje tem aí aplicativos, dá para a gente recorrer. Mas o certo seria aumentar essa acessibilidade em todos os espaços. Eu entendo que as famílias têm preocupação, né, pelas crianças, dependendo da idade até, sim, mas na idade adulta esperamos então que melhore essa situação e que a gente tenha independência, não é? Sim, temos esperança que isso aconteça, vamos continuar lutando. Sim, muita luta, porque a legislação já está aí. Mas a gente ali na hora, a gente não vê acontecer. Teve uma situação no banco que tem alguns totens ali com intérprete. Eu já vi. Então, aí quando eu estava chegando, a funcionária viu que eu era surdo e já oralizou, balbuciou. Meu Deus, ficou desesperada, mas tinha um totem ali. Mas ela nem sabe. Os locais têm alguns métodos, alguns equipamentos, justamente para evitar multa, para evitar processo, mas as pessoas nem conhecem. E, por exemplo, o que você acha então dessa situação, né, do português sinalizado, de um intérprete pegar um texto e for literal? É boa essa pergunta, né, relacionado a texto escrito ou falado, seja surdo ou ouvinte lendo um texto. Depende muito de um conhecimento prévio de cada um, se ele está entendendo aquilo que lê. E não é uma cópia de uma língua para outra. Então fica confuso muitas vezes se a gente vê uma sinalização assim, sem uma adequação tradutória.
Então, tem ali o português, expressões próprias, culturalmente falando, dos usuários da língua portuguesa, dos falantes. Agora, para o surdo, ele precisa entender ali culturalmente de como ele usaria aquela expressão na cultura surda, por exemplo. Então, o português tem muitas expressões que eu poderia trazer. Ó, tem uma que é muito comum, às vezes até aparece aí nas nossas comunicações por WhatsApp. É esse termo, essa expressão, pois não. Pois não, isso, pois não, separado. Nossa, nunca vi. Nunca vi também. Vocês já viram? Ah, é assim, pois não. Não conhecem? Olha, um exemplo, eu vou ensinar aqui. Por exemplo, estamos numa loja que vende, artigos de vestuário. Aí chega a vendedora e fala com você assim: pois não. Ela está dizendo isso que eu estou na datilologia aqui. Pois não. O que é? O que significa? Não sei. Você sabe? Pode falar para mim. Me explica. Seria, por favor? Não, não é. Ó, a pessoa ouvinte, vendedora, fala para você: pois não. Se a gente for fazer literal sinal palavra, ficaria assim: por que não? Tá errado. Não é isso que ela está expressando. O que ela está expressando é o que você quer. Ai, nossa, que interessante, eu não sabia disso. É cultural, é uma expressão da cultura dos usuários da língua portuguesa, não algo que a gente vai usar na Libras. Então, significa o que você quer, ou o que você deseja, o que você quer comprar, que roupa você quer comprar. Esse é o sentido do pois não. Agora, se você faz literal, fica incompreendido. É verdade. Nossa, tem muitas palavras que a gente não conhece. Aí fica a palavra sinal, depende do contexto, né? Exatamente. E é o contexto relacionado a cada língua, seja com a língua de sinais, tem o português ali. A gente precisa ter esse conhecimento mesmo das palavras, das expressões. Eu sempre fui muito interessado, quando assisto filme, nas legendas. Então, esse pois não, eu vi numa legenda de filme uma vez. E aí eu ficava ali encucado, com dúvidas mesmo. Eu perguntei para o meu marido, o que quer dizer? Significa por que não? Ele me explicou. Significa o que você quer, o que você deseja. Ah, agora sim eu entendi. Então, no celular também, muitas vezes vai aparecer essa expressão, como outras, né? E às vezes você está ali com vários comunicados com os amigos e nós precisamos estar atentos ao português. Olha, de verdade, tem muita gente, surdo ou ouvinte, que faz essa associação das duas línguas e causa incômodo porque a gente não entende. Sim, exatamente. Os textos falados ou escritos, quando a gente lê ou vê uma sinalização, a gente fica ali confuso. Mas a gente precisa entender, ó, é uma estrutura própria do português. Às vezes requer explicação, requer adaptação cultural. Porque às vezes também o que a gente sinaliza, a pessoa que não tem essa familiaridade, ela não vai compreender. Então, o pois não é uma expressão que aqui a gente pode analisar. Parece uma coisa, mas é outra. Então, a gente transita, né, entre duas culturas, entre duas línguas. E não é a mesma coisa, não tem como associar uma com a outra ou sobrepor. Por exemplo, você é de família surda. Então, você, com seus pais surdos, transitam também aí no mundo dos ouvintes, no mundo dos surdos, se podemos dizer assim. Então, é importante vocês perceberem o que significa, o que eles estão querendo comunicar e aí dialogar sobre isso, para ter interação. Então, tem o português, tem a Libras, o ouvinte tem o surdo. A gente tem que ser questionador. O que ele falou? O que significa? Nas legendas também, a gente precisa se atentar, é importante. Mas não ignore, não ignore o português. Ah, é difícil, é confuso. Precisa de paciência, de cuidados,
Para o ouvinte, ele acaba tendo a pista auditiva e vai entendendo o que está acontecendo. Ah, é verdade, né? Agora, para a gente não vem esse retorno auditivo, então a gente precisa aguçar a nossa visualidade, né? Então vem os sons ali, a música, o filme, a gente precisa estar aí com a nossa visualidade aguçada, é o visual, é a nossa comunicação própria. Viram que interessante, gente? Muitos assuntos, ótima participação, muito obrigado. Tchau, tchau, obrigado, tchau.